Oi, Flavinha. Hoje o negócio tá um pouquinho difícil, mas vai dar certo. Saudade de suas lives. Acho que faz uns 2 dias que eu não entro. Deu mais pra entrar. Vamos com fé, Flávia. Agora tá certo. E aí, deu certo agora? Tá tranquilo? Agora sim, deixa eu só mandar os aviõezinhos. Tá? Agora tá normal. Deixa eu só mandar esses aviõezinhos pro pessoal entrar novamente. Agora sim. Agora sim. Você gostaria de fazer a prece inicial de novo? É porque a outra se perdeu, né? É É, interessante exato. fazer novamente. Prece nunca é demais, sabe? Rezar nunca é demais. Verdade. Pedir novamente que as pessoas fiquem na posição que se sintam mais confortáveis para se conectar com a espiritualidade. Agradecer a Deus por esse momento de esclarecimento, por esse momento de elucidação. Pedir a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que nos ampare nesse momento, inspirando o nosso palestrante, para que possa nos trazer bons esclarecimentos, nos inspirando para que a gente abra nossa mente, nossos corações, para receber a palavra como a terra fértil em que a semente germina. Que possamos também fazer como aqueles que receberam os talentos e os multiplicaram, e não como aquele que escondeu por meio do seu Senhor. Que a gente atenda ao chamado do Mestre a pregar a boa nova, e de pregar a boa nova, para que essa palavra não se perca dentro dos nossos corações, não sejam sufocadas pelas preocupações do mundo, mas que sejam levadas ao maior número de pessoas. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Betânia e os demais que estão nos ouvindo, eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema, que é a mediunidade dos santos, numa live no perfil, se eu não me engano, é Somos Somos Espiritismo. Espiritismo, é isso? Somos Espiritismo. E claro que ao repetir o tema, eu não poderia repetir a live, certo? Eu posso repetir o tema, mas não posso repetir a live. Até porque o conhecimento já é outro, a ocasião já é outra, e nós temos sempre que aprofundarmos, temos sempre que complementarmos e estendermos os assuntos. Então, se a senhorita me permitir, seja bem-vinda, dona Lúcia, minha segunda mãezinha, seja bem-vinda, Lidiane. Se os senhores, as senhoras e a senhorita me permitir, eu queria estender um pouco o assunto da live passada para que nós pudéssemos aprofundar no tema mediunidade dos santos. Todas as vezes que nós temos, Rui Cantinzani e eu, a oportunidade de falarmos de mediunidade, seja dos tipos de mediunidade, ou os tipos de médium, ou as reuniões mediúnicas, ou mediunidade dos santos, nós sempre temos a necessidade, Betânia, de consolidarmos na mente daqueles que estão nos escutando, seja presencialmente ou não, a diferença entre médiums de efeitos intelectivos e médiums de efeitos físicos. Já está mais do que batido o tema através das nossas lives, mas aqui eu quero pontuar na introdução mediunidade dos santos, Valéria Lopes. A mediunidade dos santos. Então, nós queremos aqui pontuar e cristalizar nessa introdução da nossa live o que é a mediunidade de efeitos físicos e o que é a mediunidade de efeitos intelectuais. Até porque nós teremos santos com um tipo de mediunidade e santos com outro tipo de mediunidade. E santos que convergem os dois tipos de mediunidade. E também pecadores como eu, que tem os dois tipos de mediunidade. Né? Porque a mediunidade ela não está vinculada necessariamente a valores morais. A mediunidade ela é inerente
da criatura humana. Ou seja, ela faz parte da nossa constituição fisiológica. Então, leia-se em Kardec que a mediunidade de efeitos físicos é aquela onde há liberação do ectoplasma, onde estruturas intracelulares, que nós conhecemos na medicina, Betânia, como organelas, produzem uma substância chamada plasma. E essa substância permite a interação do espírito com a matéria. Certo? Não só Kardec estudou o plasma, mas também William Crookes, que estudou o espírito Kate King materializado. Do jeito que eu estou lhe vendo. Eu poderia pegar um aparelho de pressão e ir aí na sua casa e verificar a sua pressão. Pois o William Crookes verificava a pressão de Kate King materializada. E essa substância foi ainda mais aprofundada pelo médico fisiologista Charles Richer. Mas claro que nenhum desses estudos se comparam ao de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, médium de efeito físico é o que libera plasma e permite a interação do espírito com a matéria. Tá certo? E médium de efeitos intelectuais são aqueles médiuns que produzem conhecimento, que passam comunicações mediúnicas. Por exemplo, psicografia, psicofonia, os recados do mundo espiritual. Betânia, o seu pai mandou um recado, o seu avô mandou um recado para você. Eu estou aqui escutando, estou lhe transmitindo. Esse recado, ele é captado pela minha pineal, Betânia. A minha pineal é um transdutor que organiza esse recado para que ele seja propalado, para que ele seja dito, para que ele seja pronunciado. Então, essa é a mediunidade de efeitos intelectuais. Rui Cantizani e Anderson, você poderia dar um exemplo desses tipos de médiuns e de mediunidade? Claro, mas vamos dar um exemplo já falando dos santos? Dentro da vida dos santos, certo? E antes de entrarmos na vida deles, propriamente dita, voltemos um pouco ao Novo Testamento, porque muitas pessoas acham que a mediunidade surgiu, Daiane, Zuleide, com Allan Kardec, ou então surgiu com os santos. Mas a mediunidade ela já está presente desde o Antigo Testamento. Lá na live, no perfil Somos Espiritismo, eu falei sobre Elias, sobre José do Egito, sobre Moisés, que eram médiuns considerados profetas do Antigo Testamento. Mas eu queria diferenciar nesse ponto. Eu queria trazer os médiuns do Novo Testamento antes de entrar nos santos da Igreja Católica. E nós vamos ver aquela que é considerada uma das maiores santas da Igreja Católica, que é Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, em todas as suas expressões, porque trata-se apenas de um espírito, de expressões múltiplas, por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Desatadoras dos Nós, Nossa Senhora dos Navegantes, é a mesma mãe de Cristo, sob diversas expressões e manifestações espirituais. Mas se nós remontarmos para a história de Jesus, veremos que ela teve contato, Betânia, com o anjo Gabriel, num fenômeno de vidência, uma mediunidade de efeitos intelectuais, que é a vidência. Essa mediunidade é de efeito intelectual, ou seja, ela faz com que o médium perceba o ambiente, faz com que o médium note as características do espírito comunicante e possa falar sobre essas características. E lá o anjo vai dizer a mulher que é bem-aventurada, que ela receberá o filho e que através desse filho haverá a salvação do mundo. E aí nós temos aquela frase, aquela expressão, Betânia, que é lindíssima, quando ela responde assim para o anjo: seja feita em mim a vontade do Pai, de acordo com a tua vontade.
eu sou a tua serva. Ou seja, ela se entrega, ela se coloca à disposição dos bons espíritos. Então, o que é que difere essa mediunidade de vidência de Maria com a mediunidade de vidência de Ivone do Amaral Pereira? Absolutamente nada. É claro que Ivone do Amaral Pereira não tem a mesma envergadura espiritual. Ivone do Amaral Pereira, para quem não sabe, é uma médium espírita, não tem a mesma envergadura espiritual ainda de Maria de Nazaré. E ela mesma sabe disso na sua humildade suprema. Mas Maria de Nazaré tinha também a mediunidade de vidência, do mesmo modo que Ivone do Amaral Pereira, que era do movimento espírita brasileiro. Tanto é que ela vê o anjo Gabriel, se comunica com o anjo Gabriel, escuta o anjo, porque também tinha outra mediunidade de efeitos intelectuais, que era a audiência mediúnica, para ver e para ouvir os espíritos. Não é verdade? A mediunidade de cura é uma mediunidade de efeitos físicos. Porque se eu vou curar alguém, necessário se faz uma doação de ectoplasma para que as energias que vêm do alto alcancem as células materiais. O rezador, quando está rezando no menino doente, a rezadeira, quando está passando o raminho na pessoa que está, vamos dizer assim, com as energias vitais inferiorizadas ou rebaixadas, aquele rezador, aquela rezadeira está doando uma quantidade imensa de ectoplasma. E a mediunidade de cura, segundo Kardec, ela se enquadra na mediunidade de efeitos físicos. E nós vamos ver, quando Jesus volta para o plano espiritual, ele delegando aos discípulos que ficaram a responsabilidade de continuarem o seu mandato, de continuarem a pregação do Evangelho. E nós vamos ver uma passagem belíssima. Todos aqueles que estão nos escutando agora vão se impressionar com a frase desse homem, porque realmente é uma frase muito bela. Quando Pedro, o discípulo, o apóstolo de Jesus, São Pedro, do São João, né? Aquele que tem as chaves do céu, ele estava descendo as escadas do templo e eis que o mendigo toca-lhe as vestes e diz assim: um efeito físico aí foi? Acontece o efeito físico. Então o mendigo toca-lhe as vestes, e diz assim: me dê um dinheiro para que eu possa alimentar-me, né? Me dê uma moeda, me dê alguma coisa, porque eu estou com fome. E aí Pedro, que estava em dúvida se ele tinha aquele poder, se ele tinha aquela capacidade de curar igual Jesus curou, né? Se ele tinha aquela fé do tamanho do grão de mostarda, que foi exemplificada no Evangelho segundo o Espiritismo, na passagem "A fé transporta montanhas". Então Pedro olha para aquele mendigo e aleijado e diz: eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas tudo o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Essa frase é emblemática, porque olha, o Pedro estava na dúvida um pouco antes, mas aí toda dúvida parece que é substituída pelo Espírito de Jesus. Aquela dúvida parece que é deixada de lado para que Jesus preenchesse o coração de Pedro. E ele olha para aquele homem e categoricamente diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas tudo o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. É uma frase espetacular. Então, Pedro era, com certeza, sem sombra de dúvida, um médium de cura.
um médium de efeitos físicos. Veremos também João, que depois volta à Terra como São Francisco de Assis. João está na ilha de Patmos, ele é preso, e João escreve o quê? Qual é a passagem bíblica que João escreve? Apocalipse. O Apocalipse, né? E João, ele escreve o Apocalipse inspirado pelos espíritos nobres governadores da Terra. E Kardec vai trazer 3 especificações mediúnicas que se enquadram naquele fenômeno de João, certo? Que é a mediunidade de pressentimento, que está lá no capítulo que trata das psicografias, no livro dos médiuns. Mediunidade profética, está lá no capítulo 16 do livro dos médiuns, onde ele categoriza, onde ele vai classificar os tipos de mediunidade, mediunidade profética e mediunidade estática, certo? Só que, nesse caso específico, nós podemos enquadrar João, certo? O que recebeu o Apocalipse, como sendo a mediunidade ou de pressentimento, porque ele escreveu, era uma psicografia de pressentimento, ou então na mediunidade profética. Depois, com outro santo, nós vamos ver o que é a mediunidade estática. Certo? Então, João era um médium profeta, tinha a mediunidade profética e tinha a mediunidade de pressentimento. Saindo um pouco do Novo Testamento, indo agora para os santos que foram canonizados, que passaram por todo aquele processo de canonização da Igreja Católica, que segue muitas etapas, beatificação, depois canonização, estudo para saber se o milagre foi, de certa forma, efetivo, se não houve nenhum tipo de explicação científica para aquele milagre. Para os santos canonizados pela Igreja Católica, que surgiu no ano 300, após o Concílio de Constantinopla, nós vamos ter contato com um santo que é culturalmente conhecido no mundo inteiro como sendo o santo ante as tentações. Ante as tentações demoníacas. Ante as tentações satânicas. Aquele santo que da vida dele fez parte aquela insígnia, aquela medalha e, claro, aquela inscrição, aquela oração que é pronunciada por muitos católicos. Cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, vá de retro, Satanás, é mal o que me ofereces, não me inspire coisas vãs, etc, etc, que é São Bento. E São Bento, ele tinha uma mediunidade muito peculiar, que era a mediunidade de psicometria. Ele, quando foi ser reitor da universidade, e ele foi organizar a Ordem dos Beneditinos, né, de São Bento, ele foi vítima de tentativa de envenenamento por 2 vezes. E essas tentativas eram dos seus colegas. Eu sei que no Espiritismo não existe isso, viu? No Espiritismo não existe falsidade. No Espiritismo ninguém envenena o outro com a língua. No catolicismo também não existe. Na igreja evangélica de hoje também não existe. É todo mundo santo. Eu não tento puxar o tapete de Betânia. Betânia não tenta puxar o meu tapete. Ninguém aqui tem os defeitos daqueles que conviviam com São Bento. Mas tentaram envenenar São Bento colocando veneno na taça de vinho. E São Bento, quando toca na taça de vinho, o que é uma característica da mediunidade de psicometria. Vou dar um exemplo aqui mais popular. Nós temos quantas pessoas na nossa live, Betânia? 22. Nós temos aqui 22 pessoas. Vou dar um exemplo. Uma dessas 22 pessoas somem. Então, a mãe preocupada pega um pedaço da roupa, ou então pega uma foto, e entrega para o médium de psicometria
analisar essa foto ou essa roupa. Ao tocar a foto, ao tocar a roupa, o médium de psicometria estabelece um vínculo com a pessoa que sumiu. Um vínculo fluídico, psicológico. Suponhamos que você suma e todo mundo fique desesperado. Cadê Bethânia, meu Deus do céu? Bethânia é tão importante. Bethânia me aperreia tanto, mas agora que ela sumiu, eu tô com saudade dela. E agora, o que é que faz? Então eu peço um brinco de Bethânia, peço um pedaço da roupa de Bethânia. Ao tocar essa peça, o magnetismo impregnado nessa roupa, nesse brinco, nessa foto, estabelece uma ligação psicológica do médium para com o espírito de Bethânia. E é exatamente isso que São Bento fez. Quando ele toca no cálice envenenado, ele percebe a intencionalidade de quem tentava envenená-la. E na segunda vez, quando ele toca o pão envenenado, ele também percebe, porque não tentaram assassiná-lo só uma vez, não. Tentaram primeiro pelo vinho, depois tentaram pelo alimento, pelo pão. Tá certo? Nós vamos ter uma médium, a psicometria é uma mediunidade de efeitos intelectuais, mas nós vamos ter uma médium que era conhecida pela materialização dos odores. Uma médium, portanto, de efeitos físicos. Porque tudo que se refere à materialização, nós adentramos no campo da fisicalidade, da materialidade do fenômeno. E essa santa que entrou para a igreja muito cedo, que deu testemunho muito cedo, que também partiu muito cedo, que foi uma devota, um espírito casada, no caso, fazendo agora uma correlação semântica com a feminilidade dela, um espírito casada, né, com um gênero feminino, na qual a polaridade desse espírito se manifestava, casada com Cristo, e que conseguia, através da sua influência magnética e ectoplasmática, materializar os odores. Portanto, uma mediunidade odorífera. Era Santa Teresinha das Rosas. Hoje nós temos aqueles que fazem promessa para Santa Teresinha. É muito comum receber, quando o milagre é concretizado, uma rosa, uma pétala de flor. Por quê? Porque Santa Teresinha, no momento da morte dela, provocou um fenômeno de materialização odorífera tão grande que foi sentido por toda a cidade. E Francisco Cândido Xavier vai nos relatar que quando o padre estava dando a hóstia lá na igreja de Santa Teresinha, em Minas Gerais, as flores eram liberadas pela santa e caíam na cabeça das pessoas. Caíam na cabeça das pessoas. Nós percebemos que essa mediunidade odorífera e de efeitos físicos de Santa Teresinha era uma mediunidade muito bela. E não era uma mediunidade que ela queria conscientemente produzir. Mas isso já fazia parte da própria evolução espiritual de que ela foi merecedora pela sua entrega, pelo seu compromisso e pela sua responsabilidade nos testemunhos junto a Jesus. Falamos de João, de São Bento, uma mediunidade de efeitos intelectuais. Falamos de Santa Teresinha, uma mediunidade de efeitos físicos. Agora vamos lá para uma menina que tomou de conta de um exército e pôs fim à Guerra de 100 Anos entre França e Inglaterra. Para você ver. Essa menina, ela é considerada hoje santa, que é Santa Joana d'Arc. Uma médium de efeitos intelectuais, de maior expressividade mediúnica. Certo? Ela nasceu numa região ali no interior da França chamada Dom Remy de La Pochelle. E ela viu a guerra com medo de esmola no território europeu. Ela era muito devota, certo? E ela começa a ouvir os comandos,
as estratégias para pôr fim àquela guerra. Era a espiritualidade interferindo na conjectura humana, de certa forma, para que o mal não se propagasse mais. E adivinha quem a inspirava mediunicamente? E adivinha qual era o espírito que propunha essas assertivas mediúnicas? Era São Miguel Arcanjo, o guerreiro de Deus. A mediunidade dela era predominantemente a mediunidade de audiência. Ou seja, ela escutava os espíritos. Mediunidade de efeitos intelectuais. Vamos para agora, para fazer essa, vamos dizer, essa dobradinha entre os santos, falar de um médium de efeitos físicos, talvez um dos mais proeminentes médiuns de efeitos físicos, que hoje é conhecido como santo casamenteiro. Agora não, você já está casado, já tem filho, mas eu tenho certeza que você morando no interior, você, na época de São João, já um tanto quanto desesperado, tempo passando, botava o santo de cabeça para baixo, botava a faca na bananeira, mergulhava o santo na bacia. Nós estamos falando de Santo Antônio de Pádua, né? Não fazia não, Betânia, promessa para Santo Antônio, não? Para sair do paletó? Eu tenho um cara de quem faz promessa para ir atrás de homem, criatura. Não fez nenhuma promessazinha para Santo Antônio? Não botou nem o santo de cabeça para baixo? Não escondeu o santo, não? Nenhum. Então, Santo Antônio, apesar dele ter toda essa, vamos dizer, presença dentro do folclore, principalmente o folclore brasileiro, por ser conhecido como santo casamenteiro, por ter intercedido no relacionamento de uma jovem de sua região, mas ele era um exímio médium de efeitos físicos. E ele vai ter uma mediunidade que é considerada por Kardec como sendo uma mediunidade raríssima, que é a mediunidade de bilocação, certo? De bicorporiedade. Nós temos uma mediunidade no livro dos médiuns que é a mediunidade de transporte, certo? É quando o médium tem uma caneta dessa e ele faz, através de sua mediunidade, essa caneta chegar até você. Aí. No caso, as moléculas dessa caneta se desintegram pela ação do ectoplasma e ao chegar aí dentro da sua sala, dentro do seu quarto, elas se reintegram formando uma caneta. Essa mediunidade é conhecida como mediunidade de transporte. E Santo Antônio de Pádua não era um médium de transporte. O corpo dele não se fragmentava aqui para se materializar, não. Ele era um médium de bilocação, ou seja, ele estava nos dois lugares ao mesmo tempo. Ele estava nos dois lugares ao mesmo tempo. E de que maneira ocorria isso? Ele se concentrava, ele saía do corpo e se materializava em outro ambiente. Ou seja, presencialmente ele estava num local e presencialmente ele estava em outro. Ele foi defender o pai em outra localidade, estando em outra região. Certo? Então, esse fenômeno de bilocação precisa de uma concentração muito grande do médium. Ele sai do corpo e ele se materializa em outro local. Se o corpo dele desaparecesse aqui e reaparecesse lá, já era a mediunidade de transporte. Mas nesse caso específico era de bilocação. E a gente pensa, mas é uma mediunidade raríssima e muito distante. Mas Eurípedes Bassanufo, que é um médium brasileiro, que é do movimento espírita brasileiro, também tinha essa capacidade. Ele saía do corpo
enquanto estava dando aula e materializou-se para ajudar uma gestante a quilômetros de distância. Ou seja, Eurípides tinha a mesma capacidade mediúnica de Santo Antônio de Pádua. Eurípides Barçanufo. Nós temos no livro dos médiuns, e também na codificação de maneira geral, você já deve ter ouvido falar num santo chamado Curadares, que era o padre João Maria. Você sabe da história de Curadares? Sabe por que ele se chama Curadares? Não? Não sei. O nome dele era padre João Maria. Só que ele foi delegado para uma região que tinha um clima muito pesado. Era muita briga, era muita violência, era muito transtorno nessa localidade. Então, o que é que ele faz? Através de suas pregações, ele modifica o ambiente. E Curadares significa a cura do ar. A cura do ar. Então, o padre João Maria ficou conhecido como Curadares por curar aquela região da violência, dos problemas que eram comuns naquela localidade. E ele vai atuar ali próximo a Lyon, na França. Por isso é que ele tem uma relação muito grande com Kardec. Por isso é que ele faz parte da codificação. Porque Kardec é considerado o mestre lionês. Kardec é de Lyon. E Curadares é um espírito vinculado a Lyon. E daí a explicação de sua participação concreta na codificação kardeciana. Ele fazia parte da equipe de Jesus. E ele tem duas mediunidades, tanto a de efeitos intelectuais quanto a de efeitos físicos. E você vai se impressionar com o tanto de informação que eu trouxe para essa sua palestra de hoje, viu, menina? Olha, eu vou lhe dizer, como é o nome do rapaz lá do canal Somos Espiritismo? Ed Moura. Ed vai desenvolver uma pontinha de inveja. Eu sinto psicometricamente daqui. Ele vai me chamar para a parte 2 da palestra para eu complementar, para eu endossar ainda mais o que eu já falei na outra vez. Porque a carga de informação que eu trouxe hoje para aqui, as referências que eu trouxe através da participação de Rui Cantzani, foram referências bem mais complexas. E claro que eu teria o maior prazer e a maior alegria em voltar para também fazer essa complementação no perfil Somos Espiritismo, que é um perfil muito organizado, muito comprometido com a causa espírita e o movimento espírita brasileiro, certo? Que o nosso amigo se sinta abraçado nesse momento. E Curadares, ele vai ter dois tipos de mediunidade, porque Curadares, ele vai brigar com o espírito obsessor, materializado. Do mesmo modo que Santo Antão, que era um santo do início do cristianismo primitivo, também vai brigar com o demônio. Entre aspas, né? Porque demônio é daimons. Daimons é o espírito. Não é necessariamente aquele que vem com chifre, com o cajado ou com o tridente para massacrar, nada disso. Olha aí, acabou de entrar. Ah, parece que se ligou psicometricamente a todos nós, né? Um abraço, meu amigo. Um abraço para ti. Certo? Então ele vai travar esse duelo com o espírito materializado, Betânia. Mostrando a capacidade ectoplasmática dele de materializar o espírito. Mas o que eu não disse lá no perfil Somos Espiritismo, que eu vou dizer agora, é que ele tinha a mediunidade, que é chamado de mediunidade moralista, segundo a classificação kardeciana. Ele não tinha amplos estudos, mas ele tinha um poder de aconselhar as pessoas de forma magnífica. São os médiuns moralistas, ou seja, aqueles que recebem comunicações psicográficas ou psicofônicas, segundo Kardec, lá no capítulo 16 do livro dos médiuns, os médiuns especiais, e através dessa moralidade, ele consegue aconselhar. Ele é um mestre nas confissões. Você apresenta o problema a ele e ele lhe dá a solução através da confissão.
E aí eu pergunto aos senhores, e aí eu pergunto à senhorita, quem é o médium que ainda não foi canonizado e que fez parte da cultura nordestina aqui do Brasil e que também era conhecido pelas confissões? Frei Damião? Frei Damião. Tinha o poder de efeitos físicos, o poder não, a aptidão, a capacidade, porque não é poder, né? Por vezes é uma prova e uma expiação, um poder entre aspas, tinha uma aptidão de efeitos físicos, mas também era considerado um médium moralista, porque as confissões de Frei Damião tocavam em cheio na ferida moral daquele que ia se confessar. E Curdales tinha exatamente essa mediunidade. Exatamente essa mediunidade. Eu nem sei se essa mediunidade de Curdales, que foi relatada aqui por Rui Cantzani para mim, ela está lá registrada no livro de Clóvis Tavares, Mediunidade dos Santos, que é um dos livros mais importantes sobre o assunto na atualidade. Certo? Eu não sei se é essa, mas eu sei que ele é citado nesse livro. Não sei se essa especificamente, mas que ele é citado assim. Clóvis Tavares, ele é um estudioso extremamente comprometido, muito sério. E aqui nós vamos ter um médium que foge de todas essas classificações mediúnicas que eu falei, que é São João Bosco. Porque São João Bosco ele tem aquela mediunidade estática que eu falava no início. A mediunidade estática, ela é uma mediunidade muito próxima à mediunidade sonambúlica, ou seja, a capacidade de sair do corpo e de interagir com os espíritos e voltar com essas informações para a matéria. O que Kardec chamava de sonambulismo. Na mediunidade estática, o desdobramento é muito maior, certo? Ele vai para regiões muito distantes. E, às vezes, essa mediunidade estática, ela vem com profecias. Ele vai tão longe nos arquivos da Terra ou nos arquivos do planeta em que ele está, que ele consegue captar as informações históricas, pregressas e também futurísticas da Terra ou do planeta onde ele se encontra. Tanto é que São João Bosco, em um dos seus sonhos, ele vai ver o próprio Brasil. E na região onde encontra-se Brasília, ele vai ver uma espécie de auréola de cor diamantina, certo? De cor prateada, denunciando, demonstrando, manifestando a grandiosidade espiritual ou a grandiosidade do compromisso espiritual do Brasil, conforme é registrado e corroborado depois pelo espírito Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. São João Bosco ele tinha essa mediunidade estática, de êxtase, e também uma mediunidade profética, que lhe permitiu ver o futuro do Brasil, se o Brasil seguir os protocolos do mestre em suas relações com os povos, administrativas, sociais e políticas. Para não falar apenas de médiums ou de santos estrangeiros, eu queria falar de um médium que está em processo de retorno para a Igreja Católica e que eu tenho alguma certeza em meu coração de que no futuro ele será canonizado, que é Padre Cícero. Padre Cícero, claro que ainda com algumas imperfeições, alguns envolvimentos em projetos demasiadamente humanos, ele promoveu um efeito físico que se repetiu por mais de 100 vezes, que foi a transmutação da hóstia na boca da Beata Mocinha. E que a igreja não reconheceu como milagre. Tanto é que ele foi excomungado da igreja porque a igreja não reconheceu como milagre. Mas grandes teóricos do Brasil, grandes teólogos,
inseridos na Igreja Católica, lutam junto ao Vaticano para reconhecer a capacidade miraculosa, né, para eles e mediúnica para nós de Padre Cícero, que inclusive foi aluno de Padre Rolim. Muitas das coisas que Padre Cícero aprendeu com o Padre Rolim, que é o coordenador espiritual de Cajazeiras, essa cidade em que nós estamos. Apesar dele ter se formado padre em Fortaleza, os estudos primários de Padre Cícero foi aqui no Diocesano, quando ele colocava o chapéu na parede, magnetizava o chapéu e ninguém tirava, apenas Padre Rolim que conseguia tirar. Só Deus sabe como. Esses magnetismos eram tão influenciadores daquela dinâmica de colocar o chapéu na parede e de só Padre Rolim conseguir tirar o chapéu da parede. É um magnetismo muito, muito forte entre o mestre e o aluno, entre o professor e o aprendiz. Para nós encerrarmos e contextualizarmos aqui os santos da Igreja Católica, correlacionando-os com os médiuns do Espiritismo, eu quero falar daquele que eu particularmente considero um dos médiuns mais ostensivos da Igreja Católica. Um dos santos mais ostensivos assim, na sua produção e que foi reconhecido pela Igreja Católica, que é o Padre Pio de Pietrelcina. Porque todas as histórias que eu vejo de Padre Pio são espetaculares, fantásticas. Para você ter uma noção, ele resumia em si praticamente todos esses tipos de mediunidade. Iam bombardear a região de Pietrelcina e o piloto viu ele materializado do lado de fora do avião. Dizendo, você bombardeia outra cidade, menos essa. Bicorporiedade, bilocação, ele tinha. Mediunidade moralista, médium moralista, ele era, porque confessava às pessoas e não precisava nem que as pessoas dissessem, ele já ia no problema em cima. Médium de cura também. Levaram uma menina cataléptica quase morta dentro de uma mala e ele disse, abra a mala. A mãe disse, essa menina está morta. Como é que eu vou abrir essa mala? Abra a mala. Mas ela morreu no caminho, eu não tenho como abrir a mala. Possivelmente ela já deve estar em estado de decomposição. Quando abriram a mala, a menina se levantou, porque a mediunidade de cura dele era excepcional. Sensibilidade mediúnica era só quem tinha. Os efeitos da psicometria também era só quem tinha. Uma vez, uma pessoa saiu do prostíbulo, saiu do bordel para ir para uma missa dele, telepaticamente, pela sua sensibilidade mediúnica, porque era um médium sensitivo. Ele capta a informação mnemônica do indivíduo, se vira para ele e diz, se as pessoas pudessem sentir o cheiro do seu espírito, iriam perceber que você estava podre. Porque tinha total consciência daquela atitude que o homem houvera tido na noite anterior. Uma atitude absolutamente promíscua e sexólatra. Tanto é que, já no final da sua existência, assim como outro médium magnífico de cura, e nós já falamos sobre ele, só que na outra encarnação, por meio da história de João, que foi Francisco de Assis, teve também os estigmas. Os estigmas mostrando que a ligação desses espíritos com Jesus era muito grande, a ponto de transfigurarem-se, de receberem as chagas do Mestre. E claro, eu não poderia deixar de falar que tanto o Padre Pio de Pietrelcina quanto Francisco de Assis tem também a sua correlação no movimento espírita, através da mediunidade sacrossanta e fenomenal de Francisco Cândido Xavier. O homem que também tinha a bicorporiedade.
Chico Xavier era capaz de atuar mediunicamente em Uberaba e de passar uma psicografia em um médium iniciante em outra casa espírita. Desdobrado, ele trabalhava para outra casa espírita. Francisco Cândido Xavier exalava perfumes igual a Santa Teresinha das Rosas. Mais de um testemunho foi relatado de pessoas que chegaram próximo a Chico Xavier e perceberam o seu odor extremamente agradável de rosas do campo, que iam mudando conforme a vontade do espírito cheia. Chico Xavier era médium de cura. Não esqueço nunca de um homem que foi buscar a ajuda de Chico Xavier para alguma coisa de ordem moral. E Chico Xavier diz, faça uma prece quando voltar para o hotel que nós vamos lhe atender. E esse homem passou a noite defecando sangue. No outro dia, ele relata emocionado para o médium mineiro que os médicos o diagnosticaram com câncer de intestino já em estado metastático. E que naquela noite todos os tumores foram expulsos através da hemorragia digestiva baixa. Quando ele repetiu os exames, já não tinha mais tumor nenhum. O próprio Divaldo Franco relata que na década de 60 teve tumores ou cistos nas regiões das cordas vocais e o espírito Sheila o operou através de Chico Xavier, que debruçado doava ectoplasma. Ou seja, Francisco Cândido Xavier, na sua humildade suprema, em muito se assemelhava a Padre Pio de Petreutina, a Francisco de Assis e até mesmo ao próprio Jesus de Nazaré. Pelo amor, pela caridade, pela humildade de que dispunha na relação com os seus semelhantes. E aqui eu encerro a minha parte no que concerne à palestra sobre mediunidade dos santos, e agora nós passamos para a segunda parte, que é em relação às perguntas. Certo. Antes de começar as perguntas, eu queria te agradecer mais uma vez, dizer que eu já estava sentindo falta, fazia tempo que você tinha feito live aqui, e agradecer também pelo senhorito, eu me senti 10 anos mais nova, e vamos passar para as perguntas. Mas até o senhorito. Perguntaram sobre a questão do termo santo, porque quando alguém viu o título, os santos da Igreja Católica, aí perguntaram algo tipo, como a doutrina espírita define o termo santo? O santo para a Igreja Católica seria o que para a doutrina espírita? Os espíritos perfeitos. Nós sabemos que, infelizmente, devido ao poderio da Igreja Católica, principalmente na Idade Média, muitos papas e muitos imperadores, por orgulho, autodeclararam-se santos. Né? Autocingiram-se santos. E, na verdade, não tinha nenhuma vinculação de ordem moral com a mensagem de Jesus. Mas grande parte desses espíritos considerados santos eram médiuns ou espíritos perfeitos, como mostra a categoria dos espíritos, segundo Allan Kardec. Espíritos perfeitos são aqueles que já não têm mais nada do que espiar ou nada do que provar. São aqueles espíritos cuja evolução moral já sobrepujou qualquer tipo de inferioridade. Tanto é que a palavra santo vem de são espiritual, ou seja, um indivíduo saudável espiritualmente. Para o espiritismo, são considerados espíritos perfeitos. Nomenclaturas diferentes, mas que tratam do mesmo assunto. Se continuar com as que eu já tinha, eu vou abrir uma exceção e ler a de Ed, que eu não deveria, porque eu passei o dia inteiro ontem perguntando se ele tinha dúvida e ele não me mandou. Ele manda agora. Anderson, O Ed teimoso. Anderson, se o espiritismo não existisse, mas somente o catolicismo, os grandes médiuns brasileiros seriam considerados santos ou hereges ou bruxos? Essa pergunta ela é muito capciosa e
Essa pergunta ela é muito capciosa, sabe? Porque, assim, esses espíritos de vulto, Ed, eles sempre existiram independente das religiões. Porém, dentro dos protocolos da Igreja Católica, o indivíduo ele tem que ter essa mediunidade, ele tem que ter essas aptidões, ele tem que ter essas capacidades, mas ele deve ter também uma vinculação com os princípios do catolicismo. Então, é claro que Francisco Cândido Xavier, que Eurípides Barçanufo, eles têm as mesmas capacidades, as mesmas aptidões, as mesmas inclinações do que todos esses santos que nós falamos, que nós relatamos até agora. Espíritos como Bezerra de Menezes, e etc, e etc. Porém, o que os impedem de tornarem-se santos é porque eles não têm vinculação com a teologia católica. Eles não têm vinculação com as hierarquias do catolicismo. Então, são santos, sim, poderiam ser considerados santos, caso a Igreja Católica abrangesse, né, tivesse uma expansão dos seus protocolos para aqueles espíritos que fazem parte da Igreja Católica e para aqueles que não fazem parte, mas fazem parte de outras religiões. Mahatma Gandhi, por exemplo, aquele homem é um pacificador mundial, mas não é um santo para a Igreja Católica. Se amanhã o Papa Francisco dissesse, agora nós vamos abrir processos de beatificação e de canonização para indivíduos que não têm vínculo com a Igreja Católica, com certeza Mahatma Gandhi entraria. Com certeza Francisco Cândido Xavier entraria. Com certeza Bezerra de Menezes entraria. Só não entram porque não estão sob a égide dessa hierarquia. Mas são santos do mesmo modo. Por essa sua linha de raciocínio, então, pode até ocorrer de alguém que foi canonizado pela Igreja Católica e não ser, né, um espírito perfeito. Porque muitos santos são canonizados pelo martírio, né? Nós tivemos imperadores, tivemos papas que foram canonizados e que, quando nós vamos observar a biografia, estavam extremamente vinculados à guerra, a castigos, mas por uma questão de poder foram canonizados. Não agora, claro, né? Porque a Igreja Católica também evoluiu. Nós temos que dar esse mérito à Igreja Católica. O Papa Francisco é um missionário na Terra. Né? Nós estamos falando da Idade das Trevas, 1400 e pouco, 1300 e pouco, coisa de 800 anos atrás. Falando em pergunta capciosa, perguntaram... Eu fico observando os outros convidados seus não respondem a essas perguntas capciosas. Eu quero ver se os próximos convidados vão responder essas perguntas escolhidas a dedo pela senhorita. Mas vá, faça. Porque o senhor é corajoso, né? Porque o senhor gosta desses temas polêmicos. Vá lá. Todo médium é santo ou todo santo é médium? Será que serei canonizado? Absolutamente. Não. Nem todo santo é médium e nem todo médium é santo. Por exemplo, Santo Agostinho, que é um espírito que modificou-se devido às orações de Santa Mônica. Santo Agostinho se destacou por ser um filósofo da igreja, um doutor da igreja. Santo Agostinho ele se destacou na Igreja Católica por causa da sua ligação com as comprovações da existência de Deus. Olha o que Santo Agostinho dizia. O universo é perfeito, simetricamente perfeito, matematicamente perfeito. Portanto, o universo é uma consequência perfeita de uma causa perfeita. Só pode criar o universo perfeito da maneira como ele é um indivíduo que é tão perfeito ou mais perfeito do que o universo, no caso Deus. E por que eu não entendo Deus? Porque eu sou uma peça do relógio. O relógio é o universo. E o relojoeiro, que é Deus, é quem entende a peça. Não é a peça que entende o relojoeiro.
não sou eu que vou entender Deus. Através dessa filosofia, Santo Agostinho, para aqueles espíritas e católicos que estão me escutando e que acham que espírita deve ser santo, Santo Agostinho ficou conhecido através também de suas imperfeições morais. Ele modificou-se através dos testemunhos de Santa Mônica e hoje é considerado santo. Para que você não ache que aquele que erra está, vamos dizer assim, já consagrado ao fogo do inferno. Não é assim. Mas Santo Agostinho ele se destaca por esse poder filosófico e não necessariamente pela sua mediunidade. Então, nem todo santo é médium. E muito menos, nem todo médium é santo. Porque a mediunidade é uma prova, é uma expiação em grande parte. E provas e expiações vêm mais para espíritos imperfeitos. E espíritos imperfeitos, como nós já acabamos de falar, não são santos. Tem uma pergunta aqui, mas você já respondeu. Era a respeito de Santo Afonso e Antônio de Pádua, mas falando sobre estar em 2 lugares, né? Que a bicorporeidade já tinha respondido. Perguntou-se também sobre a mediunidade dos profetas bíblicos, mas você também falou um pouco já. Sim, sim. E outra pergunta aqui o fato da Igreja Católica, atribuir santidade a um fator que, na verdade, é mediunidade, atrapalha de algum modo a evolução desse santo, que, na verdade, é médium? Tem alguma coisa que não é benéfica? Esse fato da canonização em si? Depende do espírito. Depende do espírito. Vamos supor que você chegue para Francisco Cândido Xavier agora e diga: Chico, você é santo. Você acha que isso ia interferir em Chico Xavier? Você chegasse para Bezerra de Menezes agora e dissesse assim: Bezerra de Menezes, eu quero lhe dizer que você é extremamente perfeito e santo. Isso ia incensar o orgulho dele? Então, o rótulo que a Igreja Católica dá de santidade vai influenciar quem é influenciável. Depende do espírito que está recebendo o rótulo. Eu tenho certeza que o Francisco de Assis, ao ser chamado de santo, isso não influencia em nada. Porque ele sabe, talvez ele desse a mesma resposta que Jesus. Bom mestre, ei, por que me chama bom? Bom é Deus. Bom é o Pai. Se você dissesse, São Francisco, ei, por que você me chama de São? São é Deus. Né? Depende do espírito que recebe esse rótulo. Da humildade que ele traz. Outra pergunta. Jesus produziu alguns fenômenos, como a levitação, a transfiguração, a dupla vista. Poderia-se dizer que Jesus é um médium? O maior de todos. O modelo, o guia, o exemplo de todos os homens, de todos os médiuns, de todos os padres, pastores, missionários, espíritos da terra e sem ser da terra. Jesus é o maior de todos. Jesus é o profeta dos profetas. Jesus é a materialização da bondade. Chico dizia: se o que eu escrevi, Kardec, disser o contrário, deixe aquilo que eu falei e siga Kardec. E eu tenho certeza que Kardec pensava: se aquilo que eu falar for contraditório com o que Jesus falou, deixe as minhas lições e siga Jesus. Porque Francisco de Assis, Santo Agostinho, Santo Antônio, Chico Xavier, Kardec, todos eles foram tarefeiros de Jesus. Jesus é superior a todos eles e a todos nós. Tem 2 perguntas, mas eu vou fazer tudo de uma vez, porque tem mais ou menos a ver.
as aparições até você falou de Maria lá no início, que é um espírito só, mas que aparece, que há registros de aparições de diversas formas e dependendo do local ou da situação, se atribui um determinado nome àquele espírito. As Isso. aparições, para serem reconhecidas, são vinculadas a milagres, né? O que a Certo. Igreja Católica chega como um milagre. A pergunta é se o que a Igreja chama de milagre, se é uma mediunidade de efeito físico. E o Claro que é. segunda, posso fazer a segunda? Fazer a segunda que Pode. você já responde de uma vez. E o segundo é com relação às relíquias, porque a Igreja Católica ela tem eu não sei se qual a palavra que eu uso, não sei se é dogma, não sei, sobre as relíquias, de às vezes partes do corpo de determinado ser que é considerado santo, que foi canonizado, e essas relíquias são expostas em alguma igreja, às vezes passam por peregrinações. Se de alguma forma a exposição daqueles restos mortais daquele ser que teve uma vida, né, voltada para o bem e tal, se de alguma forma atrapalha o espírito enquanto ele está na erraticidade, se aquela adoração, por assim dizer, sobre os despojos dele, se atrapalhar de alguma forma o espírito. Respondendo à primeira pergunta, sim, os milagres são manifestações mediúnicas, tanto de cura quanto de aparições, que no caso é a materialização. Para trazer um exemplo e contextualizar, vamos pegar os 3 pastores lá de Fátima, que presenciaram Maria de Nazaré e que passaram o recado dela para a humanidade, né? Os segredos de Fátima. Certo? Aqueles 3 eram médiuns. Médiuns de efeitos físicos, porque promoveu um fenômeno de ordem climática, a aparição de Nossa Senhora, e médiuns proféticos. Certo? Na doação do ectoplasma e também na vidência e na audiência dos fenômenos. Então, são sim manifestações mediúnicas, tanto as aparições quanto os milagres. A segunda pergunta é a mesma coisa do rótulo, depende do espírito. Por exemplo, o padre João Maria, que é o cura d'Ares, o santo dos párocos, né? o protetor dos párocos, ele é incorruptível. O que é incorruptibilidade orgânica? Por exemplo, enterra e daqui a 10 anos abre o túmulo e o corpo está preservado. Por favor, quando eu morrer, não abram com 10 anos. Nem com 20 e nem com 30. Porque eu não sou Certeza que vai estar incorruptível. preservado. Certeza que vai estar Vai, preservado. vai estar em alto grau de degeneração. Mas João Maria, que é o cura d'Ares, ele é incorruptível. Ou seja, o corpo dele ficou preservado. E, claro, o corpo dele está exposto para a visitação. Certo? É uma relíquia, né, que a Igreja Católica considera como relíquia. Isso atrapalha o espírito? Depende do espírito. Se ainda for ligado à matéria, atrapalha. Se for ligado à caridade e ao amor, Já voltou a internet, não voltou. Tem travado um pouco, mas voltou. Anderson, fizeram uma pergunta, só que assim, não tem a ver com o assunto, mas certo. devido ao que a gente está vivendo agora, segunda onda do Covid e esse grande número de mortes, de desencarnes, desculpa, se você puder responder, perguntou se como se explica a lógica das mortes pela Covid. Certo. Olha, nós tivemos uma informação através de Kardec, na verdade, através de Francisco Cândido Xavier, que foi relacionado aos 50 anos e à data limite. Os 50 anos após a década de 60 e a data limite para que se iniciasse a transição planetária no mundo. Essa data limite ela se encerrou em meados de 2019.
E justamente após essa data limite, nós tivemos a primeira onda do coronavírus no mundo, da Covid-19, certo? Então, a Covid-19 ela é uma expressão do início da transição planetária. E essa transição planetária, ela vai, de certa forma, transmutar o planeta, que é hoje um planeta de provas e expiações, num planeta de regeneração. Então, mudanças geopolíticas, elas são necessárias, certo? Nesse primeiro momento, não está havendo a separação do joio do trigo, porque depois nós vamos entrar naquela profecia do Apocalipse, onde Deus vai separar o joio do trigo, ou seja, levar os espíritos primitivos para outros planetas e deixar os espíritos compatíveis com a frequência vibratória da Terra nesse planeta, certo? Conforme é dito lá em Exilados de Capela. Vamos chegar a esse ponto de separação do joio do trigo. Mas, por enquanto, o aumento no número de desencarnes na Terra é necessário para que outros espíritos recebam a oportunidade de voltar. É uma reorganização demográfica. É uma reorganização populacional do planeta. Então, o número de mortes, meus irmãos, eu preciso dizer isso, vai aumentar. E a Covid-19 é a primeira expressão dessa reorganização. Apesar do vírus não ter sido produzido pelos espíritos nobres, né, mas ele foi permitido a sua infestação na Terra por estes espíritos, para que a criatura humana comece a se modificar e para que os planos de Deus comecem a se concretizar no planeta. Então, nós não podemos ver o Covid-19 como sendo uma maldição, como sendo a destruição da humanidade. Até porque nós tivemos outras pandemias, gripe espanhola, peste negra, o ebola na África, a febre, a gripe espanhola, eu já falei, etc, etc. A hanseníase na época de Jesus, enfim. Nós já tivemos outros períodos de pandemia. E ela faz parte dessa transição planetária e faz parte dessa reorganização geopolítica e demográfica do nosso planeta. Mas nós temos que ter a consciência de que os números de mortes vão aumentar e que nós devemos nos preparar psicologicamente e espiritualmente para encararmos isso da melhor maneira possível e sem desespero. Chegou a hora de darmos o testemunho de nossa fé. E o testemunho de fé não se dá na bonança. É muito fácil dizer, eu sigo o Cristo, quando está tudo bem, quando se está no piquenique. É muito fácil dizer, eu sirvo a Jesus, dou a quem doer, quando está se sentado no banco da igreja, no domingo de sol. Eu quero ver é dizer, eu sirvo a Jesus na arena, em meio às feras, aos gladiadores, dizer que serve a Jesus dentro da fogueira. Então, esse é o momento de testemunho de fé. E, pelo amor de Deus, encaremos essas mortes por Covid não como uma maldição, mas como uma experiência necessária para a nossa evolução espiritual. É um mal necessário. Eu também, Joselma. Joselma está colocando que ficaria a noite inteira ouvindo você. Eu também. Digo a mesma coisa. Bom, foi a última pergunta. E eu queria agradecer mais uma vez sua disponibilidade. Dizer novamente que eu já estava morrendo de saudade de suas lives aqui. Você tinha me abandonado, eu tinha perdido meu cargo, mas aí estão reabilitando. E dizer que se sinta convidado sempre para os assuntos mais difíceis, claro, assim, aqueles mais polêmicos, que, né, a galera aí foge, porque você é o corajoso. E é isso, assim, muito, muito obrigado por tudo e principalmente por você partilhar esses conhecimentos, não só aqui no meu Instagram, mas no seu Instagram, você diariamente posta vídeos, posta frases, posta esclarecimentos
E como você disse, é muito bom que esse conteúdo seja compartilhado, porque muitas pessoas precisam, justamente nesse período que a gente está de pandemia, de ansiedade e tudo. Então, são assuntos, são refrigérios que ajudam muito no dia a dia, né? E assim, como você estava até colocando outro dia, que não é só conteúdo espírita, né? É uma página de conteúdo muito rico, por sinal. E é bom que quem veja também vá compartilhando, porque às vezes é justamente, né? Quantas e quantas vezes eu vejo que você posta alguma coisa e alguém coloca, nossa, eu estava precisando ouvir isso. Nossa, era exatamente o que eu É, estava precisando ler. Então, é importante que se compartilhe, é importante que se passe adiante. E é isso. isso. Pronto, então vamos para a nossa prece? Vamos? Vamos lá. Senhor Jesus, nós te pedimos paz nesse momento de prece e nos ensina também a nos tornarmos santos, mas não com os rótulos de santidade que fazem parte tão somente das conjecturas humanas. Nós queremos nos tornar santos em nossas próprias consciências, na relação que temos com o nosso próprio íntimo. Então, Jesus, nos ajuda a santificarmos as nossas atitudes, a modificarmos as nossas ações. Abençoa essa pessoa que está nos ouvindo, a água que foi colocada ao lado de quem vai ingerir, que ela se torne um bálsamo, um medicamento, um lenitivo, um remédio, e que a tua presença seja sentida em nossos corações, hoje, agora e para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Um abraço, Betânia. Fique com Deus. Outro, obrigada mais uma vez. Obrigada a todos.